Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é o episódio número 108 e hoje nós vamos conversar sobre... Tá feliz, Lutero? Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero conversar sobre uma frase que tem sido muito utilizada por católicos nos últimos tempos, né? Se tornou um bordão. Eu acredito que é algo mais de internet, algo mais de bolha de internet do que na realidade, mas enfim, tem sido bastante utilizado, que é a expressão "tá feliz, Lutero?". Qual é o contexto dessa frase? Bom, toda vez que aparece um vídeo ou alguma notícia de algo escandaloso que aconteceu em uma igreja evangélica, em uma igreja protestante, né, ou em uma igreja neopentecostal, toda vez que tem uma notícia dessa, aí nos comentários aparecem católicos dizendo: "Tá feliz, Lutero?". A ideia dessa frase é dizer o seguinte: olha, isso aqui que está acontecendo, esse escândalo, ou essa bagunça, essa balbúrdia, ou essa má teologia, ou essa vergonha, qualquer coisa que seja, né, o que quer que tenha aparecido como notícia, isso aqui só está acontecendo porque um dia Lutero resolveu se rebelar contra a igreja, né, a igreja católica, e ele criou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante gerou um monte de igrejas diferentes, com teologias absurdas, e isso acabou nos trazendo até aqui, com várias igrejas tendo um monte de escândalos, tendo teologias erradas e ruins, etc. e tal, né? Então, no fim das contas, o culpado de todos os problemas que existem na igreja evangélica, na igreja protestante, hoje, né, seria o Lutero lá no passado. É isso que essa frase quer dizer. E aí é uma frase irônica, no sentido de: olha, Lutero, você criou essa reforma, isso que você chama de reforma, e no fim das contas isso gerou toda essa bagunça, toda essa confusão. É teologia da prosperidade, é pastor coach, é pastor ladrão, enfim, toda a bagunça que existe hoje, isso é consequência da reforma que você criou. Então você está feliz agora com o que você fez, né? Então a ideia da frase é essa, né? E bom, eu queria analisar essa frase porque existem algumas ideias por trás dela que são ideias muito erradas, muito equivocadas, tá? E elas podem se tornar ideias muito perigosas, inclusive. Então eu queria explicar por que essas ideias são erradas e por que a frase, no fim das contas, é uma frase muito infeliz, tá bom? Então vamos entender o raciocínio. Quando alguém diz "tá feliz, Lutero?", existem pelo menos duas ideias centrais por trás dessa afirmação. A primeira ideia é a de que Lutero é o pai da Reforma Protestante, ele é a causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante existe por causa de Lutero. O protestantismo existe por causa de Lutero. Se não fosse Lutero, não existiria protestantismo. Essa é a primeira ideia. E a segunda ideia é a de que, se não fosse a Reforma Protestante, se não fossem os protestantes, se não fosse o protestantismo, este tipo de problema que existe hoje, esses escândalos, né, essas igrejas ensinando doideiras, heresias, isso não existiria. Então essas duas ideias estão por trás do "tá feliz, Lutero", né? Veja, essas duas ideias estão erradas, tá? Vamos à primeira, vamos trabalhar a primeira. Lutero é o pai da Reforma Protestante, ele é a causa da Reforma Protestante. Se não fosse Lutero, não haveria Reforma Protestante, não existiria protestantismo? Não, tudo está errado. Vamos lá. Lutero, ele é, no máximo, o pai da Reforma alemã. No máximo, tá? E até isso é questionável, ok? Porque existiram outros reformadores, existiram outras linhas de reforma na Alemanha, na época de Lutero, tá? Então,
talvez ele nem seja o pai da reforma alemã no sentido geral, talvez ele seja um dos pais, né? Você tem o movimento anabatista, por exemplo, que também foi forte na Alemanha, né? E que Lutero, inclusive, não era favorável a esse movimento, ok? Então, no máximo, Lutero ele é o pai da reforma alemã, tá? Quem estuda a reforma protestante, os historiadores, né, eles costumam até dizer que o mais correto seria falar em reformas protestantes e não em a reforma. A gente acaba jogando tudo dentro do mesmo saco, dentro do mesmo pacote, porque são vários movimentos que surgiram mais ou menos na mesma época e que defendiam mais ou menos as mesmas coisas. Então a gente coloca tudo num pacote só, como se fosse um movimento só, uniforme, unificado, mas nunca foi. Você tem reformas diferentes em países diferentes, em lugares diferentes, promovidas por pessoas diferentes e que eram independentes entre si. Ok? Então, se não fosse Lutero, vamos dizer que Lutero não tivesse existido ou que ele não tivesse proposto uma reforma, tá? No máximo, você não ia ter uma reforma na Alemanha, no máximo, mas você ainda teria a reforma na Holanda, você ainda teria a reforma na Suíça, você ainda teria reformas em outros países da Europa, em outros lugares da Europa. Porque você teve outros reformadores que surgiram mais ou menos na mesma época de maneira independente. Depois esses reformadores trocaram mensagens entre si, trocaram cartas entre si, se conheceram a teologia um do outro, mas inicialmente esses reformadores eram todos independentes. Eles só surgiram na mesma época com ideias parecidas. Mas não era um movimento dependente um do outro, não era um movimento unânime, não era um grupo só que estava propondo reformar a Europa inteira, ok? Então, no máximo, se Lutero não existisse, você não teria reforma alemã, mas você teria reforma em outros lugares, né? Só que veja, eu digo no máximo pelo seguinte, se Lutero não tivesse nascido ou não tivesse proposto a reforma na Alemanha, muito provavelmente outra pessoa ou outras pessoas, outros líderes, se levantariam para propor uma reforma, ok? Calhou de ser Lutero, mas outros líderes provavelmente se levantariam. Por que eu digo isso? E aqui é um ponto importante em termos de entendimento histórico. Não se entende a reforma partindo dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Não se entende a reforma partindo deles. Se entende a reforma partindo de muito antes deles. Porque a ideia de uma reforma na igreja, o sentimento de que a igreja precisava de uma reforma, que a igreja europeia precisava de uma reforma, que a igreja ocidental precisava de uma reforma, isso já vinha borbulhando, isso já vinha fervilhando há séculos. Lutero é de 1500 e pouco, né? Ele inicia sua reforma em 1517, que é o ponto que os historiadores colocam como ponto de partida, tá? Muito antes disso, séculos antes disso, você já tinha vários movimentos que vinham se levantando, vários grupos que vinham se levantando, criticando a igreja, criticando a corrupção da igreja, criticando o que esses grupos entendiam como sendo desvios doutrinários. Você já tinha isso em vários países da Europa, em vários lugares da Europa. Toda hora levantava algum grupo, algum líder criticando. E a gente deve lembrar que nesses séculos anteriores à Reforma, você teve muitas crises no papado, crises relacionadas a brigas entre papas e antipapas, crises relacionadas à corrupção no papado, crises relacionadas às tensões entre o poder papal e os príncipes e os reis, né? Ora, o papado estava muito próximo de vários príncipes e reis e usava o poder desses príncipes e reis de maneira indevida. Ora, você tinha príncipes e reis que estavam em conflito com o papado e aí você tinha brigas. Esse período anterior à Reforma, esses séculos anteriores à Reforma, foram séculos muito turbulentos.
E foram séculos com muitos problemas na igreja. A igreja ocidental passou por muitos problemas. Inclusive, né, nesses séculos anteriores, você teve o ápice da briga entre a igreja ocidental e a igreja oriental, que já se arrastava por séculos anteriores, né? A igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, né, elas sempre brigaram entre si. Isso desde sempre, praticamente, né? E você teve durante muito tempo a briga entre Constantinopla e Roma, né? Porque Roma era a igreja mais importante do Ocidente e Constantinopla era a igreja mais importante do Oriente, ou pelo menos de parte do Oriente, né? Porque você ainda tinha também as igrejas ortodoxas orientais, que já tinham se separado de Roma e de Constantinopla, de todo mundo, lá no século V, né? E que já é uma questão à parte, né? E essas igrejas, inclusive, existem até hoje. Mas falando aqui de Roma e Constantinopla, se arrastou uma briga e uma série de tensões entre Roma e Constantinopla durante muito tempo, até que em 1054 você teve o rompimento final, né? Então, esse período, assim, vamos pegar aí 500 anos antes de Lutero, é um período muito turbulento, onde você tem um desejo muito forte em vários países, e em vários grupos, em vários movimentos, em vários líderes de reformas na igreja. Ponto. Inclusive, alguns desses grupos, só para você entender melhor, muitos desses grupos foram taxados de hereges pelo papado, pela Igreja Católica. Alguns desses grupos foram grupos que não romperam com a Igreja Católica. Foram grupos que promoveram, inclusive, algumas reformas que foram aceitas, né? E continuaram dentro da Igreja Católica Romana, né? Alguns monastérios, por exemplo. Então você vê que essa ânsia por reforma, ela não era algo apenas de grupos que a igreja, no fim das contas, taxava de hereges. Não, tinham grupos que continuavam dentro do seio da igreja, que não eram taxados de herege e que clamavam por reforma. Então era um sentimento geral que vinha fervilhando há muito tempo, de que a igreja ocidental precisava de reforma, ok? E aí é por isso que você tem o surgimento do que os protestantes vão chamar de pré-reformadores. Você vai ter Pedro Valdo, né, em 1100 e pouco, e os valdenses, né, que muitos historiadores vão colocar como sendo um movimento que foi fundado por Pedro Valdo, mas já existem historiadores hoje que sugerem, né, que os valdenses já existiam até antes de Pedro Valdo, inclusive, né? Mas isso aí é 1100, 1200, né? Bem antes de Lutero. Aí depois você vai ter John Wycliffe. Pedro Valdo foi na França, né? Aí John Wycliffe já é o que? Inglaterra, Reino Unido. Ele vai surgir ali em cerca de 1200, 1300. Né? Também foi super importante, deixou seguidores também. Né? Aí depois de John Wycliffe, você vai ter lá na Boêmia o Jan Hus, também deixou seguidores, né? Jan Hus já é o que? 1300, 1400, ok? Aí você vai ter também, em 1400 e pouco, o Jerônimo de Savonarola, que já é Itália, é outro pré-reformador, também com essa ideia, né? Esse clamor por uma reforma na igreja, né? Então, veja quantos séculos se passaram com esse desejo e esse clamor por uma reforma até chegar Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e por aí vai. Então não foi algo da noite para o dia. Não foi, simplesmente veio Lutero, eu acho que tem que reformar a igreja, e ele sozinho criou um movimento inteiro. Não. A Europa inteira possuía grupos e movimentos e pessoas e indivíduos que há séculos vinham se levantando e vinham clamando por reformas na Igreja Católica. Ok? Então, veja só, quando a gente entende isso, a gente percebe que, não, o protestantismo ele não foi originado por Lutero. Lutero, ele no máximo foi a figura mais destacada, e que os historiadores acabaram tomando como sendo o pai da Reforma Protestante e marcando ali 1517 como sendo o início da Reforma Protestante, porque ele foi uma figura muito forte, foi uma figura muito controversa, foi uma figura que teve muito destaque, que teve uma história chamativa, né? Ele era alguém de palavras muito duras, né? E isso fez com que ele se tornasse a cara da Reforma Protestante.
Mas na real, o Lutero ele é no máximo a cara da reforma alemã. E se não existisse Lutero, outros teriam se levantado. O que existia na época de Lutero, Calvino, toda essa galera ali, o século XVI, né, é o que a gente chama de espírito da época. É um Zeitgeist, ok? A palavra alemã Zeitgeist, espírito da época, que é quando todos os contextos eles conduzem uma determinada época a um determinado conjunto de ideias e pensamentos. Então as pessoas daquela época, de maneira independente, por conta dos contextos, por conta das ideias que vêm circulando há vários tempos, essas pessoas elas passam a pensar de uma maneira semelhante. Okay? E aí você começa a ter grupos e indivíduos e movimentos surgindo no mesmo contexto, independentes entre si, com ideias parecidas. Isso é um Zeitgeist, isso é um espírito da época. Isso acontece o tempo todo em relação a um monte de coisa, até hoje, entendeu? É quando as ideias elas entram em confluência, porque o fluxo histórico, o fluxo de acontecimentos levou as coisas, conduziram as coisas até ali naquele momento, né? Não de maneira intencional, evidentemente, a gente está falando aqui do fluxo histórico, né? Não estou aqui trabalhando o fluxo histórico no sentido hegeliano, no sentido de que a história tem uma direção pré-determinada ou qualquer coisa do tipo, não. Só estou dizendo que você tem um conjunto de ideias e de contextos que em algum momento eles confluem entre si e fazem com que as pessoas que nasçam naquela época tenham ideias parecidas. É isso que aconteceu. Então, dentro dessa perspectiva, a reforma protestante, ou as reformas protestantes, ou algum tipo de reforma, ou as críticas à igreja ocidental, elas aconteceriam mais ou menos naquele período de qualquer forma, fosse quem fosse que estivesse à frente. Então não é Lutero, é Lutero, a culpa é de Lutero, a causa é Lutero. Não, aquilo iria acontecer naquela época. O que nos leva, inclusive, a pensar um pouquinho sobre os fatores da época de Lutero que corroboraram para que existisse reforma. Tá? Então, por exemplo, na época de Lutero, você tem o surgimento da imprensa. Isso, obviamente, traz um impacto gigantesco ao mundo. E um impacto gigantesco na questão da igreja. Por quê? Porque agora fica muito mais fácil de você publicar livros e de você fazer circular livros e de você fazer com que as pessoas tenham mais acesso a livros. Os livros ficam mais baratos, inclusive, porque agora você consegue fazer com muito maior velocidade e o custo fica menor, entendeu? Então você tem agora um impacto gigantesco. Ideias agora circulam muito mais fácil, né? Outra coisa, você tem as grandes navegações. As grandes navegações fazem com que o mundo comece a se tornar globalizado. É um primeiro passo. Evidentemente, você tem ainda algo muito primitivo, mas é o início de uma globalização, o que mais uma vez faz com que as ideias circulem de maneira muito mais rápida, né? Depois disso, né, aí um pouquinho mais adiante, né, já no século XVII, século XVIII, você vai ter o quê? Você vai ter a Revolução Industrial, que vai fazer com que surja, inclusive, o capitalismo, ou pelo menos o capitalismo moderno, o que, mais uma vez, avança a circulação de ideias, né? Você vai ter uma revolução tecnológica, né? Ao longo de toda a história você teve revoluções tecnológicas, né? Mas as revoluções tecnológicas depois das grandes navegações e principalmente depois da Revolução Industrial, elas são muito maiores, muito mais significativas e muito mais próximas umas das outras, né? Então você tem a tecnologia mudando cada vez mais rápido, o que mais uma vez faz com que a informação circule mais rápido, né? Com que as pessoas tenham mais acesso à informação. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Quer ver uma outra coisa interessante? As universidades elas foram criadas pela igreja, né? As primeiras universidades eram cristãs, elas vão surgir ali ano 1000 e pouco, 1100 e pouco, por aí, né? E veja, as comunidades na Idade Média eram formadas geralmente por pessoas analfabetas, pessoas que não tinham muita instrução. Quem tinha instrução geralmente era o clero, eram os padres e, enfim, né, as pessoas do clero. Esses eram os mais instruídos. Então você tem um clero instruído,
um povo que no geral não é instruído, né? E o clero, evidentemente, isso em qualquer lugar e qualquer tempo, ele sempre deseja que os seus membros, os membros da sua igreja, né, os seus fiéis, sejam obedientes. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente que quer a obediência porque quer explorar, porque quer, enfim, porque é um mau caráter. Mas tem gente que é um bom caráter e quer a obediência simplesmente porque, né, é um pastor, né? E ele está pastoreando os seus fiéis. E os fiéis devem obedecer à palavra de Deus. E ele, como pastor, precisa que os fiéis sejam obedientes. Seja como for, existe essa tendência, né, do clero querer a obediência. Então, se você tem um contexto onde você tem fiéis que são pouco instruídos, que não sabem ler, e você tem um clero que é bem instruído, que sabe ler e que quer a obediência, evidentemente você vai ter ambientes em que existe menos questionamento, existe menos ceticismo, existe um maior dogmatismo, ok? É um ambiente em que existe mais tradição, que as pessoas fazem mais coisas por tradição, etc e tal. Só que a igreja, ela cria as universidades. E o ambiente de universidade é um ambiente totalmente diferente, porque é um ambiente de livre circulação de ideias, de questionamentos, de debates, de crítica, né? Então, quando você vai comparar o que acontece na universidade, né, ali logo que ela foi criada, com o que acontece fora da universidade, são dois mundos totalmente diferentes. Hoje em dia continua sendo, mas era muito mais naquela época. Só que tem um ponto. Em algum momento, quando você começa a ter debates na universidade, quando você começa a ter esse ambiente muito livre na universidade, em algum momento as ideias elas acabam saindo dali. Porque você vai ter lideranças sendo formadas ali, e essas lideranças elas vivem na sociedade, então elas vão levar essas ideias para fora, e de uma maneira mais simples. Isso implica que em algum momento, dado o tempo devido, os debates de universidade, as críticas, os pensamentos de universidade, eles vão acabar infectando, e aqui não no sentido negativo, nem no sentido positivo, mas no sentido neutro, infectando a sociedade. Eles vão acabar sendo disseminados na sociedade no geral. Eles vão alcançar as pessoas. O que significa que você vai acabar tendo lideranças surgindo na comunidade, trazendo ideias que tiveram a sua fonte na universidade, ok? Isso também ajuda a fervilhar as ideias de reforma. Então você vai ter muitas vezes pessoas dentro da universidade que estão clamando por reforma, que estão vendo que as coisas estão erradas, e essas ideias elas vão acabar em algum momento transbordando, saindo da universidade e alcançando pessoas comuns. E assim essas ideias começam a fervilhar na própria população. Tá? Então veja quantas coisas que eu narrei aqui que são fatores importantes para que uma reforma, ou para que várias reformas comecem a surgir, ok? Porque você tem maior circulação de ideias, ok? E aí, obviamente, na medida em que esses grupos reformistas vão surgindo, eles também acabam gerando outros fatores que tornam a reforma ou as reformas ainda mais inevitáveis. Por exemplo, os reformadores, todos eles eram favoráveis a uma maior alfabetização da população, a alfabetização geral, universal. Por quê? Porque essas pessoas poderiam ler a Bíblia, né? Então, na medida em que esses reformadores vão surgindo, eles mesmos vão criando um contexto para que haja ainda mais circulação de ideias, porque você vai ter um incentivo à alfabetização. Com esse incentivo, as pessoas vão ler mais, vão ter mais acesso a livros e assim vai circular mais ideias, né? Então, tudo isso conduz necessariamente a surgimento de reformas, a surgimento de grupos que contestam a Igreja Católica, que contestam o status quo. Ou seja, você simplificar tudo dizendo que assim, é Lutero que é o pai da reforma, se não fosse Lutero não ia ter reforma, isso não faz o menor sentido. Todos os fatores históricos, eles se aglutinaram de uma maneira tal que eles tornaram inevitável que você tivesse grupos e movimentos de reforma surgindo. Se não fosse Lutero, seriam outras pessoas, ok? Então, a primeira ideia
né, dessa frase, né, por trás dessa frase, tá feliz Lutero, ela não faz o menor sentido. Porque Lutero, ele não é o pai da reforma. E aqui, inclusive, a gente pode dizer o seguinte: as críticas que se fazem a Lutero por conta dos problemas que nós temos hoje, elas também são injustas. Porque Lutero, ele não pode ser relacionado a movimentos que nada tem a ver com ele, ok? Se você quer criticar Lutero, você vai ter que criticar Lutero por problemas dentro do luteranismo, dentro das igrejas luteranas, e problemas que tenham relação com coisas que o Lutero ensinou, e não com coisas que contrariam o que Lutero ensinou. Então você vai ter que pegar, ó, isso aqui, Lutero ensinou X, as igrejas luteranas estão seguindo X, e elas estão tendo problemas porque estão seguindo X. Ok, aí você pode criticar Lutero. Mas você não pode pegar Lutero para criticar os problemas que estão acontecendo em outros movimentos, como o movimento neopentecostal, né? Como se Lutero tivesse sido um neopentecostal, né? E problemas que não estão relacionados a coisas que Lutero ensinou, mas que vão contra o que Lutero ensinou, né? Porque o que acontece numa igreja neopentecostal não é o que Lutero ensinou. Então é injusto você fazer isso, né? Então, além de ser errado você colocar o Lutero como se fosse o pai da reforma, e portanto responsável por tudo que qualquer protestante faz, isso não está certo, também é errado você ligar Lutero a movimentos que não tem nada a ver com ele, e a erros que não estão relacionados a coisas que ele ensinou, mas que são contrários às coisas que ele ensinou. Não dá para você culpar Lutero por isso, né? E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a ideia de que se não fosse o protestantismo, você não ia ter esses problemas, você não ia ter esses escândalos, você não ia ter essas teologias ruins, enfim, nada disso ia acontecer. Isso acontece porque existe o protestantismo. Se não fosse o protestantismo, isso não ia acontecer. Isso também está errado, tá? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Todas essas coisas que acontecem, absurdas, no meio neopentecostal, no meio evangélico, etc., elas acontecem por duas razões. Primeiro, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Então as pessoas elas podem escolher errar. Elas podem escolher fazer coisas que são absurdas. Elas têm livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto. Se as pessoas não tivessem livre-arbítrio, elas não fariam essas coisas, né? Mas elas têm, ok? O segundo ponto é, as pessoas têm liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença. As pessoas têm liberdade civil. Elas estão debaixo de um Estado laico, ok? Falando de Brasil, por exemplo, elas estão debaixo de um Estado laico. Não é um Estado religioso, não é um Estado confessional. Então elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem. Então a pessoa pode abrir uma igreja se ela quiser? Pode. Ela pode juntar com uma comunidade de pessoas e prestar culto a Jesus? Pode. Né? Ela não precisa de autorização, ela pode fazer, ok? Ela não precisa que uma igreja, ela não precisa que a igreja católica, por exemplo, permita. Ela pode fazer, as pessoas têm liberdade. A pessoa pode criar uma igreja com uma teologia absolutamente errada, com uma teologia blasfema? Pode. As pessoas têm liberdade civil para fazer o que quiserem. Então essas coisas absurdas acontecem porque existe livre-arbítrio e porque existe liberdade civil, liberdade religiosa para isso. Ponto. Porque nós estamos debaixo de um Estado laico. Então veja, se essas coisas acontecem porque existe liberdade, no fim das contas, não dá para garantir que se não tivesse existido o protestantismo nos moldes que a gente conhece, né, vamos dizer, se não tivesse existido o Lutero, nem o Calvino, nem o Zwinglio, nenhum desses reformadores, não dá para dizer que necessariamente hoje não haveria ninguém que por seu livre-arbítrio e por viver debaixo de um Estado laico, não diria assim, eu quero abrir uma igreja ensinando tal e tal coisa e eu vou abrir. Não dá para dizer isso. Não dá para garantir isso, né? Porque faz parte da liberdade. Como é que você vai garantir que as pessoas, com liberdade, elas não vão cometer esses erros?
que as pessoas com liberdade não vão escolher abrir uma igreja onde acontece um monte de escândalo, um monte de problema. Como é que a gente garante isso? Não dá para garantir. Então, mesmo que não existisse o protestantismo, tal como a gente conhece hoje, não dá para dizer que as pessoas não escolheriam abrir igrejas onde acontece um monte de coisa ridícula e escandalosa e vergonhosa e contra o evangelho. Não dá para garantir isso. Ok? A não ser que a ideia por trás do Tá Feliz Lutero ela seja a seguinte: se não existisse protestantismo, a Igreja Católica ela teria mais força e mais influência, né? Ela teria, né, continuaria com a mesma força e influência que teve no passado, de modo que os estados seriam confessionais, seriam católicos, e uma vez que os estados fossem católicos, os estados não permitiriam que esse tipo de coisa acontecesse. Não permitiriam que pessoas abrissem igrejas, porque o Estado é católico, não permitiriam que, né, talvez houvesse outras religiões ou outras confissões cristãs, ou talvez permitisse, mas com bastante burocracia, com bastante restrição, e por isso você não ia ter esse tipo de escândalo, esse tipo de problema. Se esse for o argumento por trás, se essa for a ideia por trás, aí faz sentido. Por quê? Porque, meu amigo, usando a força, você consegue garantir o que você quiser. Me dê uma arma de fogo e eu consigo garantir que toda a minha vizinhança vai se batizar na igreja católica e vai à missa todo domingo, comungar. Com uma arma na mão eu consigo garantir isso. Né? Ou pelo menos quase 100%. Talvez algumas pessoas eu tenha que, né, usar da força para punir essas pessoas porque elas são rebeldes. Né? Mas veja, me deu uma arma e eu consigo fazer isso. Qualquer instituição que tenha a prerrogativa do uso da força consegue garantir o que quiser. E aí isso é interessante, porque se essa for a ideia por trás, a ideia de que, olha, a Igreja Católica conseguiria garantir que essas coisas não iriam acontecer, porque ela poderia usar a força, né, seja diretamente ou indiretamente, através dos estados católicos, se essa é a ideia, veja, esse não é um bom argumento para defender que a Igreja Católica Romana é a Igreja verdadeira. Porque como o uso da força garante qualquer coisa, então qualquer instituição consegue fazer o que quiser se puder usar a força. Isso não é prova de verdade. Uma igreja ela não vai provar que ela é verdadeira porque pela força as pessoas fazem o que ela quer. Não, isso só prova que quando você tem o poder da força as pessoas fazem o que você quer, mas isso qualquer um faz. Um poder ateu consegue obrigar as pessoas a fazerem o que esse poder quer. Isso não prova que o ateísmo é verdadeiro. Né? Então a União Soviética ela prova que o ateísmo é verdadeiro porque as pessoas faziam o que a União Soviética queria? Não. Né? Percebe? Então não é um bom argumento para a Igreja Católica. Né? Um bom argumento para a Igreja Católica, né? No sentido de que ela é a Igreja verdadeira, seria o seguinte, ó, a Igreja ela consegue, sem o uso da força, né, a partir apenas do convencimento, ela consegue fazer com que as pessoas que têm livre-arbítrio, elas percebam que a Igreja Católica é verdadeira e se tornem católicas. Né? Esse é um bom argumento. Né? Se a Igreja Católica conseguisse fazer todo mundo, por livre e espontânea vontade, se tornar católico, seria um ótimo argumento, aliás. Né? Não que isso seja necessário para que você prove que uma igreja é verdadeira. Né? Mas eu estou dando um exemplo para contrastar a ideia de uso da força com o uso do convencimento. Então, assim, é um argumento ruim você dizer que, olha, se não existisse protestantismo e a Igreja Católica, né, ainda tivesse força e influência, não existiria esse tipo de problema. Por quê? Ah, porque a igreja ela usaria força? Porque os estados seriam católicos e não permitiriam que isso acontecesse? Isso não é um bom argumento, né?
Isso é só um argumento pela força. E aí isso mostra, né, para quem tem essa ideia, esse pensamento, que no fim das contas o problema não é Lutero. O problema dessa pessoa não é com Lutero. O problema dessa pessoa é com a liberdade. É com o livre-arbítrio, né, onde a pessoa pode errar, onde a pessoa pode fazer mais escolhas, é contra a liberdade religiosa, as liberdades civis, né, a liberdade de crença, a liberdade de você participar da comunidade que você quiser, de você abrir a igreja que você quiser, se você quiser, né, de você crer nas doutrinas que você quiser, de você pregar as doutrinas que você quiser, de você ter os escândalos que você quiser dentro da sua comunidade. Liberdade. No fim das contas, a pessoa que pensa dessa maneira, que eu coloquei aqui, e eu não estou dizendo que todos os católicos pensam assim, mas eu sei que alguns pensam, né, ela está indo contra, ela está se colocando contra, ela está manifestando raiva, de fato, não em relação a Lutero, mas em relação à liberdade. A culpa desses escândalos não é de Lutero, é da liberdade. É das pessoas terem livre-arbítrio, terem capacidade de escolha e estarem debaixo de um Estado laico. Então, no fim das contas, se a garantia ela seria por meio do Estado, então, na verdade, essas pessoas que dizem tá feliz Lutero, na verdade, elas estão contra o Estado laico. Elas queriam um Estado confessional, um Estado católico. Como eu falei, eu não acho que esse seja o pensamento de todos os católicos, mas eu sei que é de alguns. Existe uma ala tradicionalista no catolicismo. E é uma ala que pensa exatamente assim. Eles acreditam que os estados não deveriam ser laicos, eles deveriam ser confessionais católicos. Né? Então a solução para eles é isso. É você tirar a liberdade das pessoas. Você tira a liberdade das pessoas, você não vai ter mais esses escândalos. É uma boa proposta? Eu não acho. Além de eu ser protestante, eu sou libertário, né? Então, para mim, essa é uma proposta horrorosa, né? Eu defendo aquela máxima que se atribui a Voltaire, de que eu posso não concordar com nada do que você fala, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de expressar e defender esse monte de baboseira que você está expressando e defendendo. Pois é, né? Mas aí talvez algum católico pode me dizer o seguinte aqui: mas Davi, na verdade, a maioria dos católicos provavelmente não defende isso. Na verdade, provavelmente o que o católico pensa é que se não houvesse protestantismo, a cultura seria católica, né? A cultura das pessoas seria católica. E porque a cultura seria católica, ninguém ia ficar abrindo igreja e você não ia ter esse tipo de problema, porque a cultura seria católica. Então não é que a igreja católica obrigaria as pessoas de alguma forma, ou que os estados seriam católicos e aí os estados obrigariam as pessoas ou tirariam a liberdade das pessoas. Não. Pela cultura, as pessoas, usando a sua própria liberdade, o seu próprio livre-arbítrio, escolheriam ser submissos à Igreja Católica. Né? Alguém poderia trazer esse argumento. Mas veja, esse também não é um bom argumento, porque uma cultura católica não garante que não surgirão grupos e movimentos e pessoas que não querem se submeter à Igreja Católica. Não é garantia. Tanto não é garantia que isso aconteceu ao longo de toda a história. Como eu falei, no V século, você tem as igrejas ortodoxas orientais que não quiseram mais continuar com a comunhão em relação a Roma e outras igrejas, porque discordaram. Então existia uma cultura católica, né, que os católicos romanos vão entender que era uma cultura católica romana, né, porque eles entendem que, né, a igreja dos primeiros séculos sempre foi católica romana, enfim. Existia uma cultura católica e mesmo assim você teve igrejas que, né, não quiseram continuar comungando com Roma. Isso no V século. Você tem um monte de outros movimentos e grupos que surgem ao longo da história, alguns heréticos, né, muitos heréticos, né? Você tem os gnósticos, por exemplo, você tem um monte de movimento herético que surge ao longo da história, né? Nunca deixou de existir esses movimentos, mesmo dentro de uma cultura católica, vamos colocar assim, né?
Você tem um monte de movimento herético que surgiu dentro da Igreja Católica Romana e acabou sendo, né, excomungado e etc. e tal, ao longo de toda a história. Aí você tem as brigas entre a Igreja Católica Romana e a Igreja de Constantinopla, o que acaba gerando aquela divisão em que você tem a Igreja Ortodoxa Bizantina de um lado e a Igreja Romana do outro lado, em 1054. Né? Aí você tem os pré-reformadores, os movimentos que os pré-reformadores fundaram. Né? Isso dentro de uma cultura católica. Você tem nas universidades católicas pessoas que têm pensamentos que vão contra a doutrina católica, extremamente críticos ao papado, etc. e tal. Né? Aí depois você tem a própria reforma protestante, que surge dentro de uma cultura católica. O Martinho Lutero, ele era um católico. O Calvino foi um católico. Todos os reformadores, os primeiros reformadores, eram católicos. Né? O Meno Simons, né, anabatista, da reforma anabatista, ele era um católico. Inclusive, eu acho que ele era padre antes de se tornar um anabatista. Né? Então, durante toda a história, você tem a cultura católica não garantindo que movimentos e grupos e pessoas surjam contra a própria Igreja Católica, as doutrinas católicas, as práticas católicas romanas. Né? Então, o que garantiria que seria diferente se não existisse protestantismo? Se durante toda a história a mera cultura não foi suficiente. E eu tenho que lembrar, durante toda a história, Estado sempre foi confessional. Né? A mistura entre igreja e Estado sempre foi muito, muito grande, muito próxima. Né? Essa coisa de Estado laico é muito recente. Né? Então a força foi usada durante toda a história, em maior ou menor grau, para perseguir ou oprimir ou restringir pessoas e grupos e movimentos que pensavam diferente, em maior ou menor grau, às vezes de maneira mais rígida, às vezes de maneira menos rígida, dependendo do lugar, dependendo do tempo, mas a força sempre foi um elemento comum. E mesmo assim surgiam grupos dissidentes, grupos discordantes. O que garante que seria diferente nos dias de hoje? Nada, nada garante. E aqui cabe lembrar, inclusive, que a liberdade que nós temos hoje com os estados laicos, somado ao contexto, ou seja, velocidade enorme de informações, né, uma alfabetização muito grande, né, das pessoas, da maioria das pessoas. Né, agora a gente tem internet, enfim, globalização total. É praticamente impossível, em um cenário como esse, que você não tenha pessoas que critiquem a Igreja Católica, que não queiram ser católicas e que queiram, né, talvez abrir suas próprias igrejas, né, se reunir com suas próprias comunidades sem estar debaixo da Igreja Católica Romana. Então, de que maneira, culturalmente falando, meramente de maneira cultural, você poderia garantir que ninguém, que nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhum movimento surgiria, se não fosse o protestantismo tal como a gente conhece hoje, ninguém surgiria contra a Igreja Católica e querendo ter suas próprias comunidades. Como que a gente poderia garantir isso num contexto de liberdade e num contexto de ampla disseminação de informações, de velocidade enorme de disseminação de informações, de mundo absolutamente globalizado, de tecnologia totalmente avançada? É impossível isso, não dá para garantir. A única garantia, vamos dizer assim, é o uso da força. Se você tem um Estado católico, aí você garante. Aí você consegue proibir que existam igrejas protestantes, proibir que existam igrejas neopentecostais, por exemplo. Aí você consegue. Então, no fim das contas, a implicação lógica do "tá feliz, Lutero"? A implicação lógica é: o Estado laico não deveria existir, o Estado deveria ser confessional católico, porque então os Estados poderiam proibir a liberdade das pessoas de escolherem o erro, de abrirem igrejas erradas, de fazerem coisas escandalosas dentro das suas igrejas, de defenderem doutrinas erradas, de pregarem coisas erradas.
Essa é a implicação lógica. Eu não acho, repito, que todo católico, quando usa essa frase, está pensando nisso. Não acho. Eu acho que a maioria não, ok? Mas eu sei que tem gente que pensa. Eu sei que tem gente que realmente defende um Estado confessional católico que é contra um Estado laico, né? E aqui, para a gente se encaminhar para o final, eu devo lembrar que a Igreja Católica Romana, no Concílio do Vaticano II, que eu acho que foi em 1962, se não me falha a memória, ela se tornou mais dialogal, ela se tornou mais ecumênica, ela se tornou mais simpática, ou pelo menos mais tolerante a estados laicos, a estados democráticos, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão. Houve uma guinada da Igreja Católica no Concílio de Vaticano II, pelo menos uma guinada no sentido formal, ok? Por isso mesmo, você tem, desde lá, muitos católicos de uma ala mais tradicional, mais tradicionalista, que não tem muita simpatia pelo Concílio de Vaticano II, que acreditam que o Concílio de Vaticano II não foi algo muito bom, né? Os mais radicais vão dizer que ele nem é um concílio legítimo, né? Que ele, né, foi uma abertura da Igreja Católica para o modernismo, né? E que isso, né, agride a doutrina da Igreja, né? E eu não vou entrar nessa discussão, eu não sou católico, mas sim, existe uma ala tradicionalista que pensa assim, né, e discorda desse concílio, e existem os católicos que concordam e que, né, acham que a Igreja está correta, ok? Então, assim, se você é um católico que concorda que a Igreja está correta, que o Concílio de Vaticano II é válido, é legítimo, que ele não mudou nenhum dogma, ele apenas se abriu mais a questões que é permitido a Igreja se abrir, né, porque não se está revisitando nenhum dogma, né? Se você entende assim, né, então acredito que você não vai ter dificuldade de concordar com o que eu falei aqui. Concordar que essa frase, tá feliz Lutero, ela não é muito feliz, né? E que ela tem implicações autoritárias e totalitárias, né? E que ela está baseada em pensamentos simplistas, ultra simplificados da história. Você pode ser católico, você pode discordar de Lutero, de Calvino, de todo mundo, né, de todos os protestantes, mas você há de concordar com o que eu falei, que não há garantia de que se não existisse protestantismo você não ia ter problemas, né? A não ser que você defenda um totalitarismo católico, né? Se você não defende isso, se você é favorável ao Concílio de Vaticano II, então você há de concordar que essa frase não é muito feliz, não é muito bacana, né? Agora, se você é alguém que não simpatiza com o Vaticano II, que você acredita que a Igreja católica deveria ter se mantido mais beligerante em relação aos protestantes, ao protestantismo e até mesmo ao Estado laico, né? Se você acredita que os estados deveriam ser, sim, confessionais, católicos, deveriam continuar assim, né? E que por meio da força se deveria proibir, né, outras igrejas e, enfim, qualquer coisa do tipo, então, obviamente, você não vai concordar com nada do que eu falei nesse vídeo, né? E aí a frase, tá feliz Lutero, realmente faz sentido para você, né? É algo que realmente você pode utilizar, né? Enfim, qual é o grupo em que você, amigo católico, se encontra? Você é simpático ao Concílio de Vaticano II e, portanto, é mais ecumênico, né, e, portanto, é mais democrático? Ou você é contra o Concílio de Vaticano II e, portanto, você acha que seria uma boa um Estado confessional católico para acabar com todos os problemas do protestantismo? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.